E aí, pessoal de Gêmeos, como é que vocês estão? Espero que bem. Boas-vindas. Meu nome é Diego e essa é mais uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. É uma leitura geral, atemporal e intuitiva, então não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que fizer sentido para vocês neste momento, tá certo? Eu vou iniciar a leitura de vocês com o Oráculo dos Anjos e Ancestrais e vamos ver quais são as mensagens. Quais são as mensagens para Gêmeos? Guardião da direção. O eremita. Caíram duas cartas. Guardiã animal e o ancião. Pessoal, eu já percebo aqui que existe uma decisão a ser tomada da parte de vocês que vai necessitar, né, de muita cautela, muita sabedoria para tomar essa decisão, né? Existe uma escolha a qual vocês vão ter que fazer, não tem como você fugir. Pode parecer genérico, né? Mas às vezes a gente foge, né, das decisões a serem tomadas em nossas vidas. Mas é que eu sinto que é uma decisão que é muito importante, mas que exige de vocês muita sabedoria, tá? Primeiro de tudo, o guardião da direção já denota, né, essa decisão a ser tomada, né? Faça suas escolhas. O seu desafio, de fato, é, vamos dizer assim, meditar, refletir sobre essa decisão, sobre essa escolha qual vocês estão escolhendo, né, decidindo. E é interessante, pessoal, porque veio aqui no movimento, ou seja, após essa decisão, vocês meio que escolherem instintivamente. Mesmo que, para que possamos fazer as escolhas em nossas vidas, nós precisamos parar, pensar e refletir. Nesse momento da reflexão, é importante que a gente ouça, né, o nosso coração, ouça a nossa voz, para que, a partir desse entendimento, ou seja, o que o nosso corpo sente, o que a nossa mente percebe, o que o nosso coração sente a respeito das escolhas a serem feitas, é o momento de tomar a decisão, né? Essa guardiã animal, ela fala muito na confiança em que vocês têm que ter nos seus instintos, naquilo que é mais primordial, porque muito provavelmente é a escolha certa a ser feita, né? E essa escolha é interessante que ela pode quebrar algum padrão de repetição que vocês estejam fazendo. Por exemplo, decidi tomar uma decisão de comprar alguma coisa, por exemplo, né? E aí, às vezes, nós tomamos decisões de compras das quais a gente não necessita, não é a prioridade. Mas não é no sentido de, estou imaginando que é uma prioridade, não. É o que o nosso corpo sente, né? A nossa mente sente, o nosso coração sente. Porque às vezes a gente quer comprar alguma coisa no calor da emoção, porque tá todo mundo tendo, e aí de repente não era exatamente aquilo que o seu corpo precisava. E quando eu falo do padrão, é exatamente isso, né? Toda vez decidindo comprar coisas com base naquilo que está em alta, aquilo que é hype, entende? E quando a gente sente o que o nosso coração pede, quando a gente sente o que o nosso corpo pede, diante de uma meditação, a gente consegue tomar as decisões certas, entende? Eu só fiz essa analogia da compra porque me veio aqui agora na mente. Mas você pode fazer uma adaptação melhor aí para o seu momento, tá certo?
Eu vou abrir aqui com o Egyptian Art Nouveau, tá? Vamos ver então com o tarô o que pode ser apresentado a mais aqui. Pode ser que seja algumas escolhas um pouco mais pessoais do que genéricas, né? Ó, é interessante que esse guardião da direção são todas as direções mesmo, né? Norte, sul, leste, oeste. Ali fala-se muito também dos elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. O que mais então? Para o pessoal de Gêmeos. Hum, 4 de ouros. O valete de espadas. Ó, essa decisão ela pode estar diretamente ligada às suas finanças, tá bom, pessoal? Pode ser que vocês precisam fazer alguns cortes no sentido disso que eu acabei de falar mesmo. Olha só que interessante. Coisas supérfluas as quais vocês de alguma forma estejam aí acumulando, vamos dizer assim. Me vi uma coisa muito interessante aqui. O quanto de ação você empenha em coisas que você tem que talvez não sirvam. Há pessoas que têm um costume de comprar coisas simplesmente pelo prazer da compra. Mas o quanto isso é agregador na sua vida. Eu falo isso da compra, tá, gente? Mas aqui, no geral, pode falar de acúmulos de outras coisas. Pode ser até mesmo sentimentos, até mesmo emoções que de alguma forma vocês precisam se desapegar, né? Existe um grande apego aqui, ó. Um grande apego. E que é necessário fazer um corte. Tomar uma decisão de tirar essa sensação, sabe? De ter. Gente, olha isso daqui, o 5 de copas, junto com o eremita. O carro. Há uma grande necessidade de soltura mesmo. É um movimento que vocês vão ter que fazer de soltar alguma situação, e essa situação ela pode ser com apego à materialidade, né? Apego ao material, ou um apego muito emocional, porque tanto essas duas cartas aqui, o 5 de copas e o carro, fala muito de emoções, tá? O carro tem energia de câncer. Pode ser que vocês estejam muito apegados e apegadas às emoções que vocês vivenciam, que de alguma forma são emoções que podem impedir que vocês façam escolhas futuras que pode beneficiá-los. Olha só que interessante. Ó, realmente tem essas duas questões, tá, gente? Do apego material mesmo às coisas e do apego emocional. Tem muito forte para vocês aqui. Ó, no fundo do deck nós temos o Rei de Copas e o Cavaleiro de Copas. Olha que interessante que nas duas cartas, os dois personagens estão olhando para o mesmo lado e eles estão com objetos na mesma mão. E aqui está pedindo muita estabilidade emocional, né? E desapego emocional, ou seja, é interessante que vocês avaliem de fato emocionalmente o que vocês precisam se desapegar. Ó, o julgamento ainda no fundo do deck que fala de um despertar, né? Tipo, acorda, Gêmeos, acorda. E logo em seguida, olha só que interessante, mais um valete e mais uma carta da corte. As duas cartas da corte, no caso, né? O valete de ouros e a rainha de ouros. Mais uma vez falando da materialidade. A diferença aqui é que o valete de ouros ele pede para que vocês sejam práticos. Observem a situação, né, com foco.
e busca praticidade para se desapegar dessas situações, né? Existe um apego material em alguma coisa que ao mesmo tempo pode ser emocional, viu, gente? Já virou aqui. O Imperador. Uhum. Uau, interessante. Interessante. O que me veio aqui agora. E o Sete de Paus. Ó, aqui, literalmente, tem muita energia, inclusive, de fogo. Temos energia de Áries e aqui o Sete de Paus, que pode falar de persistência. Confie nos seus instintos. E, ao mesmo tempo, controle-os. Às vezes, gente, a gente quer muito algo, né, material também, mas também algo muito emocional, que a gente fica preso a essa necessidade de querer ter, de querer acumular, de querer conquistar, né? E assim, a prática do desapego é muito necessária aqui, né, nessa leitura aqui, tá? Olha só, o Oito de Ouros no fundo do deck que fala dessa prática. Peraí, gente, caiu aqui no chão. Não vou aceitar porque caíram muitas cartas, tá? O que mais para Gêmeos? Essa carta aqui veio no fundo do deck. A Torre. Mais uma. Ó, pessoal, literalmente é um rompimento dos seus impulsos. E aí, obviamente, não vai servir para todo mundo, né? Não sei, obviamente, como é que é a vida de vocês, mas existe muito apego emocional e apego material que literalmente vocês vão ser, que vai ser rompido no sentido de ser tratado, sabe? No sentido de vocês observarem o que realmente é importante para a vida de vocês, no sentido de apego mesmo, sabe? Apego mesmo. Sei lá, às vezes a gente tem apego a algo que a gente não consegue se desfazer, de um objeto, que aquele objeto de certa forma trouxe um significado emocional para nós, mas que não nos serve mais. Como assim não serve mais? Mas nossa, mas fez tanto sentido para mim. Gente, tudo é energia, tá? É importante que vocês saibam disso. Às vezes a gente fica apegado a algo material que, por exemplo, vamos supor que vocês estavam dentro de um relacionamento amoroso, afetivo, onde ele foi um pouco tóxico, né, um pouco abusivo, e vocês estão guardando algo de uma pessoa, dessa pessoa, né, especificamente, que você ganhou. Tudo bem, era algo que você gostava muito, é algo que você, por exemplo, um livro, vamos supor. Só que esse livro, ele está impregnado de energia dessa pessoa qual te deu. E essa pessoa, querendo ou não, ela foi, de certa forma, danosa na sua vida. E aí você se desapegou da pessoa, mas aquele objeto, de alguma forma, ele traz lembrança. Então, entende que certas coisas precisam se desapegar? Então aqui são objetos que fizeram parte da sua vida, tá? E que está impregnado de uma energia que não faz bem para você. Da mesma forma, os sentimentos que também precisam ser desapegados. E esses sentimentos aí precisam ser tratados com muita profundidade, tá? Vamos ver aqui agora com o Vision Quest. Literalmente é um grande desapego aqui, viu, pessoal? Um desapego de emoções, principalmente. São essas duas questões, tá? Apego a coisas materiais que, de alguma forma, traz para vocês um sentimento, mas eu não sinto que é um sentimento que traz lembranças boas, não, tá? O que mais? 10 de ouros.
Mais o que com esse 10 de ouros, por favor? O Cavaleiro de Copas. Pessoal, aqui eu sinto que é uma escolha mesmo a qual você vai fazer. O que você quer? O que você vai decidir? Você vai se decidir por algo que de alguma forma faz com que vocês tenham lembranças não tão agradáveis, ou vocês vão fazer, ou vão deixar, soltar o que precisa ser soltado para que vocês tenham uma vida mais saudável emocionalmente. Tá? Porque esse 10 de terra e o cavaleiro de copas ou o filho de água, né? Eles traz essa saúde emocional bem estável. Tem essa energia aqui. Mas vocês só vão conseguir ter essa saúde quando vocês se desprenderem e se desapegarem de objetos e emoções. Olha isso daqui. No fundo do deck, o diabo, que fala de prisão, de aprisionamento, de apego mesmo. Principalmente material, tá? Gêmeos, energia de vocês, os enamorados. Eu tava sentindo que ia vir algo parecido com isso. O curandeiro. Pessoal, assim, existem conexões que vocês fizeram, ou estão dentro de uma conexão, ou até mesmo podem se conectar, não necessariamente amorosamente, mas existe uma conexão muito profunda com pessoas e objetos de fato que de alguma forma vocês precisam se desapegar, porque isso prejudica o seu crescimento pessoal, seu crescimento emocional, tá bom? E não tem o que inventar, vocês precisam se desapegar sim. Se proteger dessas energias, limpar essas energias no seu campo físico, do seu campo etéreo. Vocês precisam se desapegar dessas emoções. E muito provavelmente são de pessoas que, como eu falei, né, do exemplo, que de alguma forma você tiveram algo muito profundo, mas que agora é o momento de se desapegar. E se dá o valor, olha só que interessante, veio o Ás de Ouros e o 8 de Paus. Dar o valor àquilo que você instintivamente sente, porque o seu corpo fala, a sua mente fala. Dê ouvidos, tá, gente? Para que vocês consigam dar esse passo de fé também, né? De desapego e reconstruir uma nova pessoa, eu diria, tá? Ó, 2 de paus no fundo do deck que fala de planejamento. É como se vocês realmente estivessem planejando como que vocês vão se desconectar dessas energias. Ouça a voz do seu coração mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa, para esquecer alguém ou para se desconectar de uma energia de uma pessoa, basta a gente não ver coisas sobre a pessoa, sei lá, foto no celular, não é? Como eu falei para vocês, do objeto. Ó, veio o 2 de espadas. Uhum. Mais o que, por favor? Caiu muitas cartas. Uma carta, por favor. Virou. Virou a que caiu. A filha de fogo. Ó, gente, são confiança. É como se você tivesse uma autoconfiança daquilo que você precisa se desapegar. O 2 de espadas ou 2 de ar aqui, ele traz uma energia de muita proteção mental e ao mesmo tempo desbloqueio, né? E é interessante que a Filha de Fogo é uma carta de nova revelação. É como se aqui vocês estivessem percebendo de fato que a melhor decisão a fazer é o rompimento, né? É o desapego. É o desapego dessas emoções, o desapego desses objetos, né? Que talvez trazem lembranças que não são tão ótimas, tão boas para vocês, tá? Nesse momento. Eu vou abrir aqui agora com o Oráculo das Mensagens Ciganas para finalizarmos essa leitura. Basicamente, a mensagem para vocês aqui central é o desapego, tá, gente?
basicamente. O que mais para Gêmeos, para finalizarmos essa mensagem? Olha, vi aqui a moeda. Vou ler para vocês. A harmonia é fundamental, mas não significa estagnação. Medo de novos projetos, renovação e desafios. Muitas vezes é importante dizer não ao traçar novas ideias. A mudança faz parte do desenvolvimento, do progresso, tá vendo? Somente para que vocês consigam progredir, né? Se renovar, criar novos projetos, sim, porque também fala de coisas materiais aqui. É importante vocês trabalharem e experienciarem de fato o desapego de coisas que não servem mais para vocês. Tá bom, pessoal? Gêmeos, eu espero que essa leitura tenha feito sentido, trazido um direcionamento, uma luz. Eu vejo vocês então na próxima leitura. Até lá!